Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses. Como eu falei na introdução, hoje eu vou expor o capítulo 3, verso 1 ao verso 11. E como nós estamos entrando no mês da família, no próximo domingo, com a graça e bondade de Deus, nós vamos expor sobre o tema Pais e Filhos, vivendo segundo a direção de Deus. Vamos abrir esse parênteses para uma nova série de exposição, depois a gente conclui a carta aos Filipenses. Vou pedir que vocês, mesmo sentados, fiquem com o texto aberto. Queremos, nessa manhã, louvar a Deus pela vida de cada irmão presente. Tem alguém que nos visita hoje, tem ali nossa irmã Diana, né? Foi uma cooperadora em tempo de seminário. Hoje ela está nos dando a honra da sua visita. Seja muito bem-vinda, irmã Diana. Sinta-se em casa. Mais alguém, irmãos, nos visita? Tem uma família ali atrás. Que Deus abençoe vocês. Sintam-se em casa. Mais alguém aqui? Outra família. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Meus irmãos, vamos dizer para os nossos irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Deus abençoe. Amém. Filipenses 3, o apóstolo Paulo, nesse contexto, ele vai trazer, na verdade, um alerta muito severo quando ele vai lá da prisão informar algumas questões emergentes que estão surgindo entre a igreja. Ele vai trazer um rebate contra os falsos mestres, falsos judaizantes. E Paulo vai tratar acerca da circuncisão. E nesse ponto ele vai contrapor a confiança em Deus, contrapor a confiança na carne. Ele vai estabelecer que o princípio supremo é o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vai abrir mão aqui das suas credenciais religiosas para informar que a supremacia está no poder de Deus, na graça de Deus. E Paulo vai dizer que todo o conhecimento que ele tinha, ele vai comparar como um refúgio. É uma linguagem um tanto pesada, um tanto forte. Mas, dentro desse contexto, queremos pontuar alguns elementos chaves que o apóstolo Paulo ele quer trazer para a nossa compreensão nesta manhã. O versículo 1, Paulo vai dizer: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgasta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, vejamos que o ponto de advertência que Paulo vai trazer é um alerta para a igreja evitar alguns elementos que vão contrapor a sua fé no Senhor. E aqui Paulo ele vai trazer o primeiro elemento como a salvação, que não depende de rituais místicos ou externos, mas na verdade Paulo chama a atenção da igreja para ter cuidado com quem? Com três grupos, que é uma palavra só. Paulo vai dizer: cuidado com os cães, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os judaizantes. Então, esse termo é muito forte. Na verdade, o apóstolo Paulo ele vai trazer a verdadeira circuncisão, que não está em cortar o prepúcio da criança como aliança dentro de uma perspectiva do Antigo Testamento. Sabemos que a circuncisão é o batismo, mas neste ponto, Paulo ele vai ensinar que a verdadeira circuncisão são aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Vejamos que há uma transição. E nesse ponto aqui, irmãos, Paulo também vai elencar o passado, ou o seu passado. Ele vai listar as suas qualificações religiosas. Sabemos que
ele é um fariseu, ele é zeloso na lei, ele é alguém que é irrepreensível, mas nisto ele vem mostrando que, embora ele tivesse todas essas prerrogativas, ele vai a julgar como o lixo, né? Como o refúgio. Então, qual é o foco? O foco está no conhecimento. Qual é o alvo? O alvo está na justiça de Deus pela fé, focando aonde? No conhecimento de Cristo Jesus, no poder da ressurreição e na participação dos seus sofrimentos. O texto é um chamado, e o chamado aqui é para uma dependência total de Cristo, abandonar a justiça própria e reconhecer que Cristo ele é superior. Então, nessa manhã, irmãos, eu queria ver com vocês o seguinte tema: ladrões da alegria. Queria trabalhar nessa perspectiva. Ladrões da alegria. Então, Paulo, vejamos que ele repete: alegrai-vos, contentamento, Cristo é tudo que eu tenho, Cristo é tudo que eu preciso. Então, esta linguagem repetitiva de Paulo, essa redundância de Paulo, traz para ele algo marcante. Por isso que ele diz: quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Não está repetindo por um discurso próprio, mas o sentido dele aqui é trazer a verdadeira alegria, que é o antídoto contra todo o desânimo. E pelo contexto que ele está falando, muito obrigado, meu irmão, e no contexto que ele está falando, é ter cuidado com quem? Os falsos mestres. Então, Paulo aqui, ele vincula este versículo olhando para a centralidade de Cristo e a verdadeira alegria cristã. Na verdade, meus irmãos, Cristo, ele é tudo que nós temos de maior. Cristo, ele é o ápice de todas as coisas. Ele é a fonte, ele é a alegria. Então, quando Paulo diz quanto ao mais, o sentido aqui dessa expressão indica que Paulo, embora ele vá mudar um pouco o foco, mas ele nos chama a nos alegrarmos sempre no Senhor. É um chamado. Por isso que o sentimento dele aqui, quando ele diz alegrai-vos no Senhor, na verdade, meus irmãos, entendemos que aqui estamos diante de um imperativo presente. E dentro desse imperativo, Paulo vai mostrando que a alegria não é dentro de um ponto circunstancial, mas a alegria em Cristo está fundamentada nele. E esta alegria, ela é contínua. Deus nos chama nesta manhã a refletirmos quais os ladrões que têm salteado a sua alegria. Para isso nós temos que nos voltar ao Senhor. Por isto que ele diz: não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas. Então, Paulo aqui, ele reconhece que já havia falado sobre a alegria, porque ele insiste, porque é algo essencial. A verdade, meus irmãos, nós vivenciamos em dias que é muito fácil estarmos diante de alguém que é pessimista, que traz mais notícias, mas nós precisamos entender uma coisa, que a alegria que Paulo está insistindo tanto em falar é algo que é essencial à igreja do Senhor. Por isto, queridos, que a segurança que ele aponta aqui dentro dessa repetição, na verdade, é uma exortação, no sentido de uma proteção espiritual contra o desânimo pelo contexto imediato, contra os falsos ensinamentos, contra os judaizantes. E aqui é onde Paulo vai elevar o seu discurso. É onde Paulo vai elevar, onde ele vai entonar mais a sua fala. Por isso que quando a gente olha esta fala relacionada a João,
capítulo 15, versículos 11, e Neemias capítulo 8 e versículo 10, temos ali Jesus afirmando que a alegria dos discípulos era permanecer nele. Por isso que Jesus, ele disse: dito essas coisas, para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês sejam completas. Quando Esdras está lendo a lei, quando ele está lendo o livro em Neemias, capítulo de número 8, verso 10, ele vai dizer: então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções ao que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É esta alegria que tem que estar em nós. É esta alegria que Paulo, ele repetitivamente está discussando. E quais os pontos práticos desta passagem? Primeiro temos que considerar a vida espiritual. A repetição paulina nos lembra que precisamos constantemente sermos chamados a esta alegria que está baseada na pessoa de Cristo. A tendência é esquecermos facilmente. Quer ver? Quando as dificuldades, elas batem em nossa porta. Aí essas dificuldades, elas vêm saltear a nossa alegria. Mas que nesta manhã, nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, nenhuma problemática particular possa o afastar da presença daquele que é a alegria em todos os momentos. Cristo nos chama a vivenciar esta alegria prática, esta alegria espiritual, independente das circunstâncias. Eu vejo Paulo como um pastor e discipulando também. Ele como líder, ele vem mostrando que as verdades centrais estão elas em Cristo. As repetições paulinas aqui, elas são necessárias à fé cristã. Por isso que nessa manhã, eu quero repetir o que Paulo aconselhou, que Cristo seja a nossa alegria. Que esta alegria inunde o seu coração, a sua mente, que a paz de Cristo, do capítulo 4, versículo 7, que excede todo o vosso entendimento, guarde a sua mente em Cristo Jesus. Estamos diante daquele que é a fonte, a chave, os pontos elementares aqui. A alegria, ela é um mandamento, não uma opção. Por isso que a repetição, ela nos instrui biblicamente como uma proteção espiritual. A verdadeira alegria está no Senhor, não nas circunstâncias. E isso dentro de um ponto prático, meus irmãos, precisamos olhar para o Senhor, mesmo enfrentando todas as intempéries da vida. Precisamos cultivar em Cristo gratidão, louvor, esperança, mesmo que os tempos sejam difíceis. A mensagem de Cristo centralizada nele nós temos que nos lançar diante de um Deus que cuidará e preservará a sua igreja em tempos de dificuldade. Meus irmãos, nessa manhã eu quero lhe encorajar a se alegrar no Senhor. Nesta manhã eu quero lhe encorajar a olhar para Cristo. Nesta manhã eu quero lhe encorajar a cultivar a gratidão a Deus, o louvor a Deus, a esperança mesmo em tempos de dificuldade. Dito isso, Paulo agora vai elevar o tom da sua mensagem. Versículo 2, ele vai dizer: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Agora o negócio vai ficar um pouco pesado, porque nesse ponto aqui, o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma tríade, cães, maus obreiros,
falsa circuncisão. Quem seriam esses cães? Na verdade, pelo contexto da carta, está relacionado a esses maus obreiros, a esses judaizantes que estão perturbando a fé dos irmãos lá em Filipos. Mas qual é o peso disto para hoje? E aqui, irmãos, é um tom muito pesado, é um tom muito forte. A palavra cães aqui, ela é aplicado a todos aqueles que latem no sentido de desencorajar a igreja, dividir a igreja. Meus irmãos, cuidado para que essa expressão cão, ela não possa te atingir dentro de um ponto negativo. O sentido aqui é muito forte. Paulo, quando ele vai dizer, cuidado com os cães, ele de fato está falando para aqueles que estão levantando-se contra o reino e contra a obra do Senhor. Precisamos ter cuidado com isto. E o apóstolo Paulo, ele na verdade está trazendo este alerta contra esses judaizantes. O sentido aqui é algo contraposto. Ele está falando de cães, mas também ele está falando de crentes verdadeiros. Ele está falando de uma verdadeira circuncisão. Nós somos a verdadeira circuncisão. O sentido é aqueles que adoram o Senhor. O foco aqui é mostrar que a verdadeira identidade cristã não está de fato em ritos, mas em adoração. A verdadeira adoração, ela leva ao Senhor a ser glorificado em tudo, confiança plena nele. Por isto que o versículo 2, Paulo vai trazer essas 3 advertências paralelas: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E aqui, meus irmãos, o cão, ele é relacionado a alguém que voltou para o seu próprio vômito. Parece-nos que aqui ele está falando de alguém que apostatou, alguém que voltou atrás na fé. O sentimento aqui, o cão que volta para o seu próprio vômito, é a expressão da segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 22, quando ele vai dizer: com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Eu não sei quem já teve a experiência de criar porcos, né? Eu nunca. Mas vamos lá, é muito simples, é muito óbvio. Você pega um porquinho, bonitinho ali, né? Quando nasce, aí digamos, você vai pegar ele, vai lavar todinho, vai enxaguar, vai botar na máquina, né? Não faça isso, só estou parafraseando, tá bom? Então você vai pegar aquele porquinho ali e vai deixar ele bonitinho, impecável. O tempo é chuvoso. Se você soltar aquele porco, ele vai para o seu habitat natural. Então, meus irmãos, o sentido aqui é do cão voltando ao seu próprio vômito, a porca lavada voltar a rolar na lama. Esse provérbio está de fato em Provérbios, capítulo 26, versículo 11, quando Salomão vai dizer: o cão volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Irmãos, quando eu estava lendo essa parte do texto, o Senhor, Ele ministrava muito no meu coração acerca de viver uma vida sensata e uma vida insensata. Talvez você esteja relutando contra Deus. Talvez você esteja insistindo naquilo em que Deus não está. Talvez Deus esteja dando evidências de que uma disciplina virá e você não está atentando para isso. Então, nesta manhã, Deus nos chama e nos exorta, dizendo, usando o próprio texto de Provérbios: cuidado você que está andando como um tolo. Por isso que nós temos que vermos
Assim como Paulo diz em Efésios capítulo 4, vede prudentemente como andais, não como tolos, e sim como sábios, procurando discernir qual é a vontade de Deus para a vossa vida. Será que você, dentro desse contexto de turbulência, de dificuldade, de intempéries, você já levantou esse argumento para com Deus? Deus, qual é a tua vontade? Você já procurou saber? Você já procurou o discernimento? Senhor, será que o Senhor de fato está aqui? Será que o Senhor está aprovando esta atitude? Meus irmãos, vejam como é que vocês estão andando. Cuidado para esse provérbios não se cumprir na sua vida. Cuidado para você de repente não ser tentado a apostatar, a fazer como essa porca lavada que volta a comer ou a se rolar na sua própria lama. Claro que o contexto é de apostasia. Aqueles que apostataram, aqueles que provaram da palavra, aqueles que tiveram contato, tiveram as suas mentes iluminadas, porém caíram. E Hebreus 6, 4, 5 e 6 vai dizer que a estes é impossível voltar novamente ao arrependimento. Então, com muito temor, eu digo à igreja, cuidado com os seus caminhos insensatos. Deus é aquele que vê todas as coisas. Procure perguntar a Deus se de fato Ele está conduzindo esta situação. Então aqui a ilustração é alguém que conheceu a verdade, mas que abandonou, voltou para os seus maus caminhos, retornou a fazer aquilo que era mal, voltou aos seus pecados. Por isto que o sentido aqui, uma vida tola, ela leva à destruição. Por isso que Paulo está repetindo, cuidado com esses erros, cuidado com esses cães, cuidado com esses falsos mestres, cuidado com esses judaizantes, tenham cuidado. Porque os ladrões da alegria quero compará-los ao diabo. Como Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, orai, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda rugindo como um leão, buscando alguém para devorar. Nessa manhã, meus irmãos, tenha prudência. Deus está nos trazendo uma palavra de alerta. Deus está nos trazendo uma palavra de vigilância. Tenha cuidado, porque o diabo não brinca. Vigie nas suas ações. Vigie por onde você está andando, caminhando. Há roubadores de alegria. O diabo quer tirar a sua alegria. Mas nessa manhã eu quero lhe exortar a olhar para o Senhor, a abandonar aquilo que Ele não se agrada, a reconduzir o seu caminho ao Senhor verdadeiramente, a se despojar daquilo que Deus não está se agradando. Nessa manhã, meus irmãos, Deus, Ele nos chama a olhar para Ele como a fonte da verdadeira alegria. Há caminhos que você está percorrendo que Deus não está se agradando. E é necessário ter esta sensibilidade. Não andem com insensatez. Por isto que Pedro vai falando sobre a apostasia, falsos mestres ou pessoas que se desviaram da fé cristã, voltaram ao pecado. Então a relação é como um cão que está voltando. Eu sei que o termo é muito forte, mas nós precisamos deixar a nossa vida de insensatez. Sabe o que é que o Senhor ministra, meus irmãos, no meu coração, nesta manhã? Que nós precisamos, com urgência, nos relacionarmos com Ele. Estamos muito soltos, estamos muito aquém à vontade de Deus. Estamos muito aquém da vida espiritual. Estamos muito aquém daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isto, queridos irmãos, que eu olho para esse texto usando essa metáfora para indicar
que sem uma mudança real na natureza, sem a ação do Espírito, mudando a nossa mente, o nosso coração, o nosso andar, sem esta ação do Espírito Santo, a tendência é voltar aos hábitos corruptos da nossa carne, como porcos que voltam à lama. Como está o seu coração nessa manhã? A intenção. Paulo vai ironizar usando cuidado com os maus obreiros. Essa ironia aqui representa trabalhadores maus. Trabalhadores que, de fato, olhando para a perspectiva da lei, estão destruindo a obra de Cristo. E nós temos que termos cuidado, meus irmãos, que o Senhor nos chamou para quê? Para sermos zelosos na obra. Deus nos chamou para cuidarmos das coisas relacionadas a Ele, e negligenciar a obra, o trabalho, o chamado é pecado. Por isso que precisamos olhar a falsa circuncisão. A falsa circuncisão, meus irmãos, dentro da perspectiva da antiga aliança, seria uma mutilação. Paulo mostra que o rito sem a fé é apenas mutilação física. Não adianta nós estarmos aqui como missa de corpo presente e os nossos corações estão distantes do Senhor. Não adianta nós estarmos aqui como cultuando em uma perspectiva da verdadeira circuncisão que somos nós. A verdadeira circuncisão é a adoração, é olhar ao Senhor, é priorizar o reino. É isso que nós precisamos, meus irmãos, ver como urgência em nossas vidas. E aqui, o contraste do versículo 3, que ele vai nos mostrar. Porque nós é quem somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Irmãos, que texto! O sentido aqui, nós é que somos a circuncisão. Paulo está relacionando que a verdadeira identidade, ela não é física, mas ela é espiritual. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual. 3 marcas que eu relaciono aqui. A verdadeira circuncisão parte do princípio da verdadeira adoração em Deus. Espírito Santo do Senhor é um culto autêntico, não mero formalismo. Por isso que o nosso coração, ele deve estar rasgado, como diz Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus não está preocupado com aquilo que você fisicamente tenta fazer, mas o Senhor quer que você rasgue o seu coração. Diga a Ele como você chegou aqui: Senhor, eu estou destroçado, quebrado, amassado. Mesmo assim, eu entendo o propósito do meu chamado. É a adoração, é a busca a Deus, é a glória para Ele. Por isso, rasgue-se nessa manhã, que Ele estará aqui como a fonte da verdadeira alegria. A verdadeira circuncisão está na glória em Cristo, não em obras, em ritos. Talvez você tenha até disposição de fazer ou ajudar na obra, mas o Senhor requer mais. O sentido aqui é não confiar na sua carne. Tanto é que Jeremias disse: maldito é aquele que confia no próprio homem. Maldito o homem que confia no homem, ou faz dele o seu braço forte. Ele está dizendo que maldito é aquele que confia em si mesmo. A nossa confiança, meus irmãos, deve estar em Cristo Jesus. A nossa confiança não deve estar na nossa carne, mas nesta manhã o Senhor nos chama de acordo
acordo com Romanos capítulo 2, 28 e 29, olhando para a verdadeira circuncisão, que é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nunca confie na sua autoconfiança. Nunca queira ser autossuficiente em si. Quando Jesus, ele está diante do poço de Jacó, ali ele encontra com uma mulher samaritana. E os irmãos sabem que havia uma rincha muito antiga ali. Mas dentro daquele diálogo, dentro daquele discurso, havia uma palavra muito interessante dentro dessa relação entre Jesus e a mulher. Ele diz que a adoração em espírito e em verdade é aquela que viria naquele próprio contexto. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são essas que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que a nossa adoração nessa manhã esteja centralizada verdadeiramente em Cristo. Ele nos chama a atenção para discernimento espiritual. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. A glória ali tem que ser no Senhor. Por isso que o profeta diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Aonde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. E Jesus vai dizer: cuidado, para que o teu corpo não se transforme ele todo em trevas. E nessa perspectiva, meus irmãos, precisamos olhar de acordo com Jeremias. A glória, ela tem que estar baseada em Cristo, conhecer a Cristo, fazer uso das suas misericórdias, juízo de Deus. Nós temos que fazer o que agrada ao Senhor. E aqui, irmãos, eu destaco que a verdadeira adoração, ela tem que ter discernimento. Paulo alertou contra os falsos mestres. Paulo alertou sobre uma vida verdadeira, identidade. Ele não está falando de placas de igrejas. Ele não está falando de ritos ou tradições, mas está falando de uma vida transformada. Vida transformada tem a ver com a vida de quem nasceu de novo. Meus irmãos, e aqui eu quero fazer uma pergunta a você. De fato, você nasceu de novo? Quando João diz: necessário é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ele usa um verbo ali muito interessante. O verbo imperativo ali é anotem, nascer do alto. Quem nasce do alto tem a sua vida transformada. Quem nasce do alto entende o propósito da sua vida. Quem nasce do alto tem uma vida de santidade ao Senhor. É isso que eu relaciono, uma vida centrada em Deus e no seu Espírito. É isto que glorifica a Deus em tempos de performance cultuais ou de meras emoções. Esse texto nos lembra que nós temos que ter uma vida transformada. Deus não está preocupado com performance. Quem canta muito, quem prega muito, quem toca muito, amém, que isto é dom de Deus e tem que ser feito da melhor forma para a glória de Deus. Mas a nossa performance, ela só tem valia se for para a glória de Deus. E aqui, irmãos, quero trazer algumas aplicações do versículo 4, onde o apóstolo Paulo nos chama a atenção a não confiar na própria carne.
Vejamos que o verso 5, ele destaca que tem a sua nacionalidade, ele tem as suas prerrogativas, mas o sentido aqui é olhar a sua linhagem. Ele não é um cristão prosélito que chegou há pouco tempo, ele sabe do que está falando, hebreu de hebreu, tribo de Benjamim. Ele entende que é um fariseu, quanto à lei ele tem zelo, mas nesse ponto aqui precisamos destacar o que o William Hendricks fala, que o contraste do apóstolo Paulo é deixar tudo. Ele está falando sobre uma vida radical. Paulo, ele foi radical nesse sentido. Ele descartou tudo pela sublime vontade de Deus. E aqui, irmãos, é onde tem um grande desafio. Nós, cristãos modernos, precisamos olhar para esse texto e saber se de fato, se temos essa disposição de abandonarmos aquilo que a mim me convém em prol do reino. É necessário fazer esta separação. E William Hendricks, ele vai destacando aqui: mas o que para mim era lucro, isto considerei como perca por causa de Cristo. Lucros versus perca. Aqui o verbo é perfeito para demonstrar uma indicação definitiva. E essa definição, ela é irreversível. Meus irmãos, o evangelho é renúncia. Jesus, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho tem a ver com renúncia. E os versos 7, 8 e 9, eu aponto esse conhecimento relacional, não apenas intelectual. Paulo renuncia voluntariamente. E essa fala aqui é: eu considero como refúgio. A expressão aqui é muito forte, é lixo, é esterco, para mostrar que o que ele tem, ele lança fora como algo que é inútil. Por isso, meus irmãos, que o sentimento do versículo 10, já adiantando para irmos para a ceia, Paulo, ele vai dizer: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aqui eu quero destacar 3 aspectos aplicando para irmos para a ceia. Precisamos olhar o conhecimento de Cristo. Nesse ponto aqui, ele nos chama a atenção para esse conhecimento relacional. A ressurreição aqui é uma ressurreição vivificante. Deus sustentando o crente, participação no sofrimento, comunhão com Cristo em meio à dor, caráter mudado. E o versículo 10 aponta para essa moldura de caráter. O verso 11, para ver se de algum modo possa chegar ou alcançar a ressurreição dentre os mortos. De algum modo indica, meus irmãos, reverência diante de Deus. De algum modo tem a ver com olhando para a ressurreição. A meta final de Paulo é Cristo. É a vida eterna com Ele. 4 pontos e vamos para a Santa Ceia. Conhecimento relacional, poder da ressurreição, participação dos sofrimentos, esperança escatológica e ainda um 5º, humildade espiritual. Paulo, mesmo apóstolo, fala com reverência sobre alcançar a ressurreição, lembrando-nos de que nós temos que depender totalmente da graça de Deus. Vamos nos colocar de pé.